medida em que cada um falou, e, ao final, a gente passa a palavra para a senhora. Passo, então, a palavra agora para o doutor Fernando Augusto Fernandes, para suas considerações finais e para responder aos questionamentos que lhe foram feitos. Não sou só amigo, eu sou conterrâneo do doutor Fernandes. Isso realmente, Mas olha... é meu convidado. Seu convidado. E conterrâneo. E também conterrâneo seu, em razão da homenagem a Águas da Prata. Olha, o senhor paga 2 IPTUs. Mas, se me permite, quanto tempo? Sim. De início, eu queria agradecer a pergunta do coronel Crisóstomo. Porque a pergunta foi: qual é a proposta que o senhor tem diante das críticas a essa proposta do ex-juiz Sérgio Moro? Porque, realmente, a população não aguenta mais a sensação de segurança. E o nosso problema é que esse projeto não vai mexer na forma de elucidação do homicídio, na forma da elucidação do estupro. Então, esse projeto traz a criação de alguns centros de informação. Exemplo, de datiloscopia, de balística, de DNA. A minha proposta é que todos esses centros de informação sejam reunidos em um único centro, chamado Centro Nacional de Polícia Forense. E que este centro esteja à disposição das investigações das polícias estaduais. A estrutura bilionária da Polícia Federal deve servir as polícias estaduais. Quando alguém estiver investigando um homicídio, deve conseguir colher informações de DNA, colher informações de balística, colher informações deste centro, mas não estando à disposição do Ministério da Justiça. Existe o Centro Nacional de Informação de Registro Civil, criado por essa casa. Deve ficar no Centro Nacional de Registro Civil, com acesso para as polícias estaduais. Óbvio que a questão de DNA, é preciso pensar que talvez precise de ordem judicial para isso. Este projeto cria esse tipo de informação, mas deixa de fora todas as armas registradas, toma as armas apreendidas, coloca só o registro das armas envolvidas em crime. Você não vai conseguir, se alguém atirar com uma arma que é registrada, nunca vai ser descoberto. Então, é preciso que tudo seja registrado nesse centro. Ou se coloca o registro de tudo, ou não adianta. A mesma questão de DNA. Por que só aqueles envolvidos em crime? Porque se um estuprador estiver envolvido em determinado delito e ele não tiver nunca passado por uma investigação, não vão descobrir quem é. Então, é preciso ampliar a forma da criação desses centros, criando um Centro Nacional de Polícia Forense à disposição. Há um outro também. Em vez de incluirmos, isso está no texto que eu entreguei, em vez de incluirmos crimes na lei de crimes hediondos, que não adianta nada, o que adianta é conseguirmos resolver os que já foram incluídos, os homicídios, o estupro. Então, diante disso, esse centro de informação é fundamental. Mas eu proponho mais, porque a inclusão, por exemplo, de furto, roubo em lei de crimes hediondos, da onde isso é hediondo? Por que é hediondo? A proposta é que altere-se o nome da lei, passando a ser lei de crimes hediondos e de crimes contra os direitos humanos. Porque a Constituição, o doutor Samuel se referiu à possibilidade de mudança de competência para a Justiça Federal em determinados crimes. Quando? Quando há crimes contra os direitos humanos. Então, classifiquemos as milícias que submetem determinada parte da população como crimes contra os direitos humanos. Aí sim, juízes federais vão conseguir agir se a Procuradora-Geral pedir ao Supremo Tribunal Federal, em casos específicos, a mudança de competência.
Crimes que têm que ser considerados crimes contra crimes hediondos são crimes contra os direitos humanos. É óbvio que considero o estupro também um crime contra os direitos humanos. O homicídio. Por que não permitir com que a Polícia Federal, o projeto cria uma série de possibilidades de forças-tarefas? Por que não permitir que a Polícia Federal acompanhe os casos de homicídio? Servindo de informação e base de dados, se é tão competente, 95% dos crimes solucionados, imagine se nós tivéssemos, em vez de 8% dos crimes de homicídio e quase nada de crime de estupro, nós chegássemos a maravilhosos 95%. Mas o problema é que a Polícia Federal parece que não quer ajudar nesse tipo de combate. Não quer ir lá enfrentar a milícia. 44 segundos, me permite a referência da deputada Zambelli sobre a advocacia. É uma referência ofensiva, porque, primeiro, eu não estou aqui como advogado, eu estou aqui como cidadão. Nem na minha descrição está advogado. Eu também sou pai de família, etc. Mas o seguinte, mas a Defensoria Pública e a advocacia exercem um papel fundamental que não seria possível a realização de justiça nem julgamento. Me permite mais um minuto. Se fala em organização criminosa. O texto que eu entreguei propõe mudança, sim, na organização criminosa. Primeiro, é preciso limitar a aplicação. Como para organização criminosa é aquele que se reúne de forma definitiva ou permanente para cometimento do crime. Segundo, que não podemos esquecer que a organização criminosa é um tipozinho. Porque nós temos já a associação para tráfico, nós já temos a associação para milícia no Código Penal, ou seja, minha proposta é que a gente unifique, com uma escala de pena. Quando estiver armado, tá, limitando a aplicação em relação a não permitir os conceitos genéricos que fazem com que a política seja criminalizada, sim, mas também permitindo com que o Estado haja. Mas essa multiplicidade de organizações criminosa, genérica, milícia, no Código Penal, de tráfico, na lei de tráfico, eu compreendo que nós deveríamos aproveitar esse momento para fazer uma escala de pena, limitando a aplicação, mas possibilitando uma aplicação em que haja condição de enfrentamento. Se, infelizmente, o tempo realmente não é possível enfrentar, mas por isso eu deixei escrito as opiniões em relação ao combate à criminalidade. Muito obrigada. Passo, então, a palavra ao doutor Samuel Varenga para suas considerações finais e responder os questionamentos que lhes foram dirigidos.